Bom, pessoal, então vamos lá, certo? Então aqui eu tenho alguns exemplos de voz ativa, tá? Voz passiva e voz reflexiva, tá certo? Na voz ativa, o sujeito ele pratica a ação. Então eu tenho aqui, o professor explicou a matéria, certo? Em o professor explicou a matéria, o professor, que é o sujeito, ele pratica a ação, tá? Então nós temos explicou, que é o verbo, e temos o objeto direto, que é a matéria. Quem explica, explica alguma coisa, tá bom? Então, esse é um tipo de voz. É a voz ativa, tá? Onde o sujeito, ele pratica a ação. A voz passiva, ela se divide em duas, analítica e sintética. A analítica, o sujeito, ele deixa de ser ativo, ele deixa de praticar a ação para poder sofrer a ação. Então, o sujeito, ele vai ser paciente, no caso aqui a matéria será o nosso sujeito paciente, foi quem sofreu, né, a ação. Então, a matéria foi explicada pelo professor. Perceba aí a diferença. Então, na ativa, o professor pratica a ação, no caso o professor é o sujeito, né? O professor explicou a matéria. E na voz passiva analítica, a gente reinicia, né? Então, a matéria, que antes era objeto direto, ela passa a ser sujeito paciente. Então, a matéria foi explicada pelo professor. Foi explicada locução verbal e pelo professor agente da passiva, tá bom? E a sintética? A sintética, sintetizar significa resumir. Então, tem essa mesma ideia. Então, na sintética fica explicou-se a matéria. Sempre na voz passiva sintética, nós vamos ter a presença dessa partículazinha se, tá certo? Em seguida, nós temos a voz reflexiva. Na voz reflexiva, nós temos as duas características, onde o sujeito, ele tanto pratica a ação, quanto ele sofre também a ação. Então, ela se olhou no espelho. Ela olhou no espelho e ela viu quem foi que refletiu no espelho? Ela própria. Então, nessa voz reflexiva, o sujeito, ele exerce as duas funções. Ele tanto pratica a ação, quanto ele sofre também a ação, tá bom?